dúvida da Itaúsa, se realmente vai voltar a pagar bons dividendos, se essas aquisições que ela vem fazendo estão surtindo resultado. Qual a sua opinião sobre a empresa? Claro, Sanepar você gosta, professor? É uma ação muito perguntada, né? Posição, eu comprei isso, acho que mais de 200 mil. R$3 ali, SAP 4, estava num preço bem atrativo, né, Mira? Agora foi mais ou menos. Eu comprei Sanepar 11, né, por conta das opções, que aí eu consigo tradar opções com ela. 18, 20 reais, eu não lembro exatamente bem, o preço. Subiu. Mas ela ficou um tempão, o que é excelente para o investidor. Ela ficou, acho que, 1 ou 2 anos lá. Dá para ir acumulando. Dá para ir acumulando, que é aquela disciplina de comprar sempre. E aí agora subiu depois de um bom tempo que deu pra gente acumular bastante. E ela tem boas perspectivas, eu acho que ano que vem ela ainda valoriza um pouco mais. Redondinha, né? Ela tem uns fundamentos super redondos. Me perguntavam muito, você vai vender Sanepar? Você vai vender Sanepar? O pessoal ficava bravo. Eu vou vender, não tá andando, mas a empresa é boa, é resiliente, é uma empresa que está num setor que vai crescer muito, que é saneamento, a gente infelizmente... mas se alguém fala precário. Assim, você vai vender porque não tá andando, tá fazendo trade. Tá querendo resposta rápida da bolsa, tá querendo retorno rápido. É isso que essas pessoas estão querendo. Tá lá na minha carteira, vai continuar, não tô vendendo. Longo prazo. E longo prazo a gente fala mais 10 anos, né, Mira? Então você tem que, se você acredita que a empresa vai bem no futuro, se você acha que tem potencial, se ela tá andando de lado há muito tempo, é uma boa oportunidade para você ir acumulando ela por um preço interessante, como aconteceu com a Sanepar, e eu fiz isso também. E esse é o erro que eu falei lá no começo, que você perguntou, o que a pessoa que está começando a investir precisa fazer? Falei, estabelece sua meta, o seu objetivo, o que você quer fazer, porque aí fica mais fácil. Não, vou comprar a empresa para longo prazo. Você já tem esse mindset, dividendo, longo prazo. Aí a empresa passou 2, 3 meses de lado, eu vou vender porque ela não andou. Falei, caramba, você não comprou para 10 anos. Minha meta é para daqui 15 dias a empresa sobe e fica aquela dor de corno, né? Puta, vendi, não devia ter vendido. Assim, se você tem um planejamento de longo prazo, tudo fica muito mais fácil. Eu digo que você deveria ficar na bolsa pelo menos uns 4 anos. Porque aí provavelmente você passou por uma crise, por uma alta da bolsa, por um movimento de taxa de juros, de sobe ou desce. Você já viveu isso e aí vai deixar de ser novidade. Você passou por pelo menos uma eleição presidencial, né? Aí no meio de 4 anos você vai, de repente, passa até por 2, né? Pega o final de uma, o começo de outra ali, e você vê toda essa volatilidade e perde o medo. Essa é a grande questão. Você vai perdendo o medo porque você já se acostuma. Vai subir, vai cair, e no final das contas sobe mais do que cai, e tá tudo bem, vai passar por um momento mais de estresse, um Joesley Day da vida lá, um desespero, e depois recupera e tá tudo bem. Então acho que os primeiros 4 anos, de repente, são os mais importantes para você estar na bolsa, inclusive por conta do ciclo de eleição presidencial. Agora, professor, inclusive aqui no chat já vi algumas perguntas, as pessoas estão com dúvida da Itaúsa, se realmente vai voltar a pagar bons dividendos, se essas aquisições que ela vem fazendo estão surtindo resultado. Qual a sua opinião sobre a empresa? Assim, a minha maior posição em ações, sem sombra de dúvida, super satisfeito com a Itaúsa. O pessoal fala assim, Itaúsa paga pouco dividendo. Aí esquece assim, ela fez uma bonificação de 10% e pagou mais 6% de dividendo. Dá mais do que 16%, porque ela primeiro bonificou para depois pagar. Então, dá um resultado muito, muito grande em dividendos, só que a maioria não faz essas contas, não tem essa noção e aí não gosta. Eu gosto, estou super satisfeito com a Itaúsa. Ela fez um processo de investimento, tem a Egea lá, um monte de coisa, e isso tende a dar resultado. O próprio presidente da empresa já disse que agora eles vão esperar dar resultado, o que significa que ela tende a pagar mais dividendos, sim, voltar a pagar. E ela vendeu uma boa parte da XP, né? Deve pegar essa parte também e, de repente, remunerar os acionistas agora, né? Ou reduz endividamento, que ela tem debêntures emitidas, o que também faz sobrar mais dinheiro e remunerar melhor bom para os acionistas. Dividendo, e aí, ou então distribui o lucro, que também melhora os dividendos. Então, são várias maneiras. Mas o fato dela parar com os investimentos, porque já investiu muito, para esperar dar retorno, isso deve fazer o aumentar o dividendo. A expectativa é essa, dito pelo próprio presidente da empresa. Porque de bobo não tem nada, né? O pessoal... O Setúbal falou uma época que a intenção dele era ter 15 empresas, né? Então, tá querendo fazer boas setores aquisições. Interessantes, resilientes, diferentes banco, receitas, saneamento, né? Tem um pouquinho de CCR também, tem um monte de coisa ali. Inclusive tem bons resultados, é uma empresa que apresenta bons resultados. Sim. Agora, uma empresa que é muito falada é a Klabin. Muita gente pergunta,
que você acha, Mira? Eu tenho, tá na carteira de R$50, inclusive, com a carteira que eu faço no YouTube para desmistificar, para mostrar que qualquer um consegue começar com pouco dinheiro. Eu acho que compõe bem uma carteira, porque ela está muito atrelada ao dólar, né? Então é até um pouco defensiva, mas esquecendo o dólar, é um negócio muito interessante. Celulose, acho que ninguém vai parar de usar papel, celulose, nem nada disso. Papelão para embalagem, essas coisas. Então, ainda mais com o e-commerce, né? Explodiu a necessidade de embalagem. Eu acho que o e-commerce é uma coisa meio que reversível. Essa necessidade de embalagem também é reversível. Para Klabin, eu gosto da empresa, mas entendo que é uma empresa para longo prazo. Porque é uma empresa que gosta de trabalhar alavancada, gosta de trabalhar endividada para lançar Puma 1, Puma 2, Puma 3, faz os seus grandes projetos para aumento de produção, mas está sempre alavancada, então tem sempre uma dívida maior e as pessoas têm que estar confortáveis com isso. Mas o iniciante, você acha que, por exemplo, o iniciante vai começar agora, ele deve, por exemplo, olhar para a Klabin? Sim, eu acho que cabe na carteira. Tanto que eu coloquei na carteira de R$50, com R$50 você consegue investir. É uma empresa para longo prazo, uma empresa centenária aí, que você consegue investir, mas visando longo prazo. Sempre pensando bastante no longo prazo. Aliás, todas as empresas que eu recomendo para iniciantes, sempre a ideia é algo mais conservador e mais para longo prazo. Ah, mas eu queria um negócio mais arriscado. Tá bom, quando você tiver maturidade de conhecimento, isso vai ser natural. Vamos lá pro chat e dar uma, privilegiar um pouquinho aqui quem está ao vivo conosco. Ô, Brunito, dá uma esquentada aqui para nós no ar, condicionado. A Vanessa Mendes perguntando aqui, professor, fala de Copel que também privatizou, se você acha que é uma boa. Eu gosto de Copel, botei na carteira de R$50, mas vou até dar um spoiler aqui, devo trocar a Copel por Taesa na carteira de R$50, porque Copel subiu muito, né? E aí, não é que a Copel seja ruim, mas se você tem outras elétricas também boas, mais baratas, faz sentido. Isso é uma coisa que o Décio Bazin fala no livro dele, que eu acho excelente, até para quem está começando, é um livro muito bom, e mesmo sendo um livro de décadas, é lá da década de 90, se você tem duas empresas, de repente paga ali no mesmo nível de dividendo, e o preço sobe muito, o dividend yield vai cair. Então, se você vende essa para comprar outra que é tão boa quanto, você tende a fazer o dividend yield daquele dinheiro subir, porque a outra paga na mesma linha, só que o preço não subiu, então você consegue fazer esse giro da carteira para melhorar o seu dividendo, entendeu? Então, eu acho que faz sentido a troca, embora eu gosto bastante do Copel, mas é que com esse negócio da desestatização dela, valorizou bastante, né? E como muitas elétricas caíram e deram oportunidade, então eu acho que a troca faz sentido. Ou o direcionamento dos aportes para novos ativos também faz sentido. Legal, vamos lá. Mais uma pergunta aqui da Leisla. Professor, se você acha muito arriscado levar a Ambipar para longo prazo, agora que o controlador aumentou sua participação? O problema eu gosto de Ambipar, eu gosto de Ambipar, é um ativo de fato para longo prazo, sim, sempre foi, eu falei várias vezes, eu tenho posição na empresa, ela é afetada pelo juro alto, né? Eles não esperavam que a taxa Selic fosse subir tanto e ficasse alta por tanto tempo. A empresa que precisou de muito financiamento, só que aí o que acontece? O controlador fez uma coisa que o mercado odeia, que é quando a ação está lá embaixo, faz uma subscrição para poder aumentar a sua participação dentro da empresa, quando está lá embaixo. Dá uma ideia de quebra de governança. Por quê? Porque daqui a pouco ele pode ficar muito grande, como ele saiu de 62% para 67% da empresa, daqui a pouco ele pode fechar o capital dela. Exato. E aí vai fechar o capital e o mercado, os investidores em geral, não participariam desse maior upside que ela tem. Várias casas de análise dão um preço justo dela aí na casa de uns R$30, né? Mais ou menos. E o controlador disse que não vai fazer isso, não vai fazer uma OPA, não vai fechar o capital, mas esse é o grande risco de Ambipar hoje. Esse dinheiro da subscrição vai reduzir o endividamento, que é o objetivo da subscrição. Se a gente olhar os resultados, eu estava na aula do meu MBA, estava dando aula na noite que ela divulgou o resultado. E aí eu abri junto com os alunos e a gente mostrou lá. As receitas
Pô, bacana, crescimento excelente. Só que aí despesa também cresceu. Já era muito alto e ainda cresceu. Juros e um monte de coisa, endividamento aumentando. Isso é muito ruim. A subscrição vai melhorar isso? Vai. Só que o grande problema é o controlador. Eu fiquei meio chateado. Quando passar o meu preço médio, porque ela está abaixo do meu preço médio acho que está na casa dos 20 e poucos reais, 22, alguma coisa assim. Quando ela passar, eu vou começar a me desfazer um pouco da empresa, porque essa quebra de confiança aí do controlador eu não acho legal. Legal, respondida aí a dúvida do seguidor. Vamos lá, Carol. Vamos lá. O que eu ia perguntar? Fundos imobiliários, que eu sei que o Mira gosta muito, tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar, na sua opinião? Sim, todos os fundos imobiliários, todos os fundos. O mercado de fundo imobiliário ainda está barato, ainda tem muita oportunidade. Mesmo que cresceu muito, né? Cresceu, caiu muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o valor patrimonial, que é uma referência que funciona muito para fundos de papel e fundos de fundos, para fundo de tijolo não é a melhor referência, você ainda tem muito fundo de papel abaixo de 1 de PVP, né? Então, abaixo de valor patrimonial. E que são bons fundos, Quem não vale a pena, por exemplo, é a MXRF. Não vale a pena. Tá caro, né? Tá caro. Tá com 10% de ágio. E aí você tem outros fundos que estão com desconto, com deságio. Infelizmente, todo mundo fala do MXRF, mas o CPTS11, o que você acha? CPTS11, outro spoiler, vai na carteira de R$50, que vai ser divulgada sexta-feira. CPTS11, eu tenho ele há muito, muito tempo. Caiu um pouco a cotação natural, se as pessoas olharem o relatório, está lá o gestor falando sobre isso, era natural que o dividendo ia cair um pouco, mas é um fundo que eu gosto, que eu tenho, que eu levo para longo prazo, assim como o BTCI, que é o antigo FXC11, que é um dos mais antigos de papel que tem na bolsa, o VGIR, que embora seja voltado a CDI, também está na minha carteira de R$50. Embora seja voltado a CDI, ele também tende a ficar ali de lado com a queda da Selic, porque o que acontece? A gente tem movimento no fundo de tijolo, nos fundos em geral, que as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelas cotas porque vão receber menos na renda fixa. Então você tem aquela migração, eu quero receber 1%. 1% ele já não existe mais na renda fixa, né? Porque você pega aí Selic, desconta o imposto de renda, você já não ganha mais 1% ao mês. Em fundos imobiliários você ainda consegue. E quanto menor for a remuneração da renda fixa, menor será a remuneração, menor vai ser a remuneração que você aceita nos fundos imobiliários. Não, ele pagava R$1 de dividendo. Um dividend yield de 1% ao mês. Ele continua pagando mesmo R$1, só que o preço da cota sobe. Tá R$100, paga R$1, 1% ao mês de dividendo. Aí, se ele for para 110, você vai receber o mesmo real, só que é menos de 1% o seu dividend yield. Você vai ficar contente recebendo menos e pagando mais caro na cota, 110